Oi, pessoal. De tanto falar, aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. Vocês devem estar acompanhando no noticiário. E eu vou fazer agora aqui a minha análise sobre a situação. Em primeiro lugar, eu percebo que a Rússia age sempre como se todos os países em volta dela fossem inimigos, prontos para atacá-la a qualquer momento. O Putin acha que o fim da União Soviética, como existia no passado, foi um golpe contra os russos, com várias regiões se tornando países independentes. O leste europeu, que se formou, que cresceu como nunca, com esses países que pertenciam à União Soviética e que se tornaram independentes. E agora, o que me parece é que o Vladimir Putin quer todos esses países de volta. De preferência, todos juntos. Mas como isso é impossível, então ele ataca a Crimeia, a Geórgia e agora está em cima da Ucrânia. Essas duras sanções que estão sendo aplicadas pelos países da OTAN, quero dizer a vocês que elas são insuficientes. Sabe por quê? Isso não assusta o Putin, porque ele se preparou para tornar a Rússia um país praticamente autossustentável, economicamente falando. Ah, ninguém quer fazer negócios com a gente? Então a gente também não vai fazer negócio com mais ninguém. Não vamos vender? Não vamos comprar, porque aqui a gente tem o suficiente para sobreviver. O povo russo vai se virar nos 30. A gente se vira nos 30, Vladimir Putin deve estar pensando. Inclusive porque o poderio militar da Rússia é gigantesco. Só para fazer uma comparação assim, o exército russo é 10 vezes maior do que o exército ucraniano. Então, não dá para brigar com eles, não. Não dá. Eles têm muito mais soldados, muito mais tanques, muito mais aviões de combate, muito mais armados e preparados. Bom, não sendo possível sufocar a Rússia economicamente, que é o que está sendo tentado pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, pelos países da OTAN, mas não sendo possível só com as sanções, o que é que os países da OTAN que são contra a Rússia invadir a Ucrânia vão fazer? Pergunto eu. Vão abrir fogo contra a Rússia? Se eles abrirem fogo para defender a Ucrânia, vão dar munição para as pretensões de Putin, que vê a todos como inimigos e não é de hoje. Sabe, a União Soviética deu às lideranças russas um espírito de grandeza. Era a primeira ou a segunda maior potência do mundo, junto com os Estados Unidos. Mas a divisão tornou a Rússia um país poderoso, no entanto, não tão poderoso quanto era a União Soviética. E o Putin quer isso de volta. Bom, nós teríamos, se isso acontecer, se os países da OTAN responderem à altura, o início de uma terceira guerra mundial, que não interessa a ninguém, somente a Vladimir Putin, nos seus delírios de dominar o mundo. Olha, mal comparando, vamos imaginar assim na vida real, vida do dia a dia, gente que está aqui trabalhando, não tem nada a ver com essa briga. Mal comparando, é como se você morasse num prédio onde o seu vizinho fosse um cara assim barulhento, sabe? Som todo volume, de vez em quando tem lá uns xingamentos. O pessoal gosta de zoeira mesmo naquele apartamento, da festa. E ninguém consegue dormir porque o vizinho é barulhento demais. E aí você diz assim, bom, agora eu vou lá bater na porta dele para tomar satisfação, pedir para ele parar com essa bagunça. Mas aí você vai pesquisar um pouco sobre a vida do seu vizinho e você descobre que ele é um cara violento, agressivo, costuma andar armado e ameaça todo mundo. E você chega à conclusão de que se você por acaso reclamar lá na porta dele, é muito provável que você pode arrumar uma confusão maior ainda. E aí você desiste de tomar essa providência, pelo menos pessoalmente. Você vai lá chamar o zelador, o síndico, você vai reclamar na reunião de condomínio, mas você não vai ter a coragem de ir lá sozinho, bater na porta do cara para reclamar e exigir que ele tome uma providência, porque a confusão vai ser muito maior. É mais ou menos isso. Se quiserem comprar briga com o Putin,
É exatamente isso que ele quer. Ele quer mais confusão. Vocês sabiam que aqui no Brasil existe a quarta maior comunidade de ucranianos fora da Ucrânia? Exato. São 600 mil imigrantes ucranianos, além dos russos e tal, que moram no Brasil, principalmente na região sul, muitos aqui em São Paulo. Essas pessoas estão muito preocupadas com o que possa acontecer com os seus parentes, com os seus amigos que vivem lá na Ucrânia. E aí eu vou te perguntar, o que é que eu posso perder? Como é que isso vai afetar a minha vida, o meu dia a dia? Essa guerra lá, Rússia, Ucrânia, não tem nada a ver com isso, estou aqui a milhares de quilômetros do outro lado do mundo. Isso aí não vai afetar a minha vida, vai, Brito? E eu preciso te dizer que pode afetar sim, e vai. Porque, por exemplo, o preço do barril de petróleo já chegou hoje a $100. É muito alto esse preço. E tudo por causa dessa confusão. Está mexendo no preço do barril de petróleo. Vai mexer no preço da gasolina nas bombas de combustível, que já vem aumentando de uma forma absurda. Pode preparar o bolso, porque vai aumentar de novo. E tudo por causa dessa invasão aí, por causa desse clima de conflito lá na Rússia e na Ucrânia. Nem vou falar em futebol. Futebol, porque esse ano tem Copa lá no Catar, né? E é uma Copa que envolve países do mundo inteiro. Mas tem muitos países ainda que estão buscando a classificação, que ainda não estão classificados, não estão confirmados. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas devo dizer que lá na Ucrânia existem vários jogadores de futebol brasileiros que atuam lá pelo Shakhtar, pelo Dínamo de Kiev. E esses jogadores reuniram suas famílias num hotel, gravaram um vídeo, que está sendo agora publicado aí em todos os lugares, a imprensa está noticiando isso, em que eles pedem apoio do governo brasileiro para retirá-los de lá, porque não há condições deles saírem. Os aeroportos estão fechados. O espaço aéreo foi trancado lá por causa desse clima de guerra. Então, os brasileiros que vivem na Ucrânia não estão achando um jeito de voltar para o Brasil. E tudo que eles querem agora é voltar para o Brasil, porque lá virou uma zona muito perigosa para se viver. Complicado isso, hein? 500 brasileiros vivem na Ucrânia. É muita gente. E a gente tem que pensar nessas pessoas também. O Vladimir Putin ignorou todos os apelos internacionais, não deu a menor importância para essas sanções econômicas e invadiu a Ucrânia atirando. O que o presidente da Ucrânia fez? Apertado, acossado, acuado. Ele está distribuindo armas para a população da Ucrânia se defender e pedindo que as pessoas se alistem no exército para participar dessa guerra. São tanques russos entrando por um lado e a população saindo de carro, a população da Ucrânia saindo de carro pelo outro lado, tentando fugir. Milhares de pessoas, congestionamentos monstros, sirene tocando, lei marcial, espaço aéreo fechado. E o Vladimir Putin dizendo que o objetivo dele é libertar a Ucrânia da opressão e desmilitarizar o país. É uma briga entre Vladimir e Volodymyr. Volodymyr é o presidente da Ucrânia. Mas é uma briga do mundo. O Joe Biden já disse que o mundo vai responsabilizar a Rússia e responder com força. E aí, será que isso vai acontecer mesmo? O Joe Biden está reunido com os países do G7, que são os mais poderosos. E eles estão avaliando o que fazer. Se vão aumentar essas sanções econômicas contra a Rússia ou se vão dar um passo mais adiante e vão entrar nessa de fogo cruzado. A tática, por enquanto, é atacar o bolso, cortando os negócios. É como a polícia faz com os bandidos, sabe, os traficantes? A gente vê toda hora isso na televisão. Pô, não dá para prender os caras, então vamos atrás da conta deles. Vamos ver, esse cara tem mansão, tem 20 carros importados na garagem, o que esse cara faz? E começa uma investigação e depois descobrem que o cara era traficante, fazia parte de uma máfia e começam a cortar a parte econômica desse traficante até que ele não tem mais saída e acaba sendo preso.
Mais ou menos assim. Não que o Vladimir Putin seja traficante, não tem nada a ver, mas o tratamento dado a essa esquizofrenia, a essa paranoia do Vladimir Putin é exatamente esse. Tentar cortar todas as possibilidades econômicas, todas as ajudas, todos os negócios, as relações comerciais, para ver se ele desiste dessa maluquice. Mas ele não desistiu. E o pior, ele prometeu tanto que ia invadir, ele ameaçou tanto nesses últimos 30 dias que iria invadir a Ucrânia, que agora ele já não tem mais como voltar atrás. E a invasão aconteceu. Então, meus amigos, vamos aguardar para ver aonde essa história vai chegar. Mas é uma preocupação geral, é a notícia do dia e eu estou fazendo a minha leitura do que está acontecendo. Muita gente sempre mandando mensagens, comentando o caso da brasileira de 22 anos que foi presa lá na Tailândia. Esse já é um outro problema, né? Outro problema sério. A jovem do interior aqui de Minas Gerais, que foi para a Tailândia com 15 quilos de cocaína, eu falei disso na crônica anterior. Então o José Lindomar está dizendo, chega de impunidade no Brasil, está pensando que pode fazer o que quer em outros países? Quer dizer, o José Lindomar, dá para dizer que ele acha que essa menina tem que pagar mesmo, tem que pagar caro. A questão é que lá eles podem até aplicar a pena de morte, por isso a preocupação maior de todos. E o Wilson Dor já diz o seguinte, ela arriscou a sorte, Brito, e pela própria atitude terá agora as consequências, mas pode também ter sido pega injustamente. Ela pode ter sido obrigada a levar essa droga por traficantes. Você tem razão, Wilson Dor. E é por isso, viu, Wilson, viu, José, que na minha opinião, a gente tem que ficar com o pé atrás em todas essas histórias, ainda mais quando acontecem lá longe, porque nós ainda não sabemos todos os detalhes sobre o episódio. Então devemos pensar o seguinte, deixa a polícia trabalhar e vamos ver o que essa investigação vai trazer à tona. Porque se a gente absolve e diz, não, traz a menina de volta, ela não tem nada a ver, libera, será que a gente vai estar fazendo a coisa certa? Mas se a gente também diz assim, não, tem que ser rigoroso, a menina tem que ficar presa lá, isso não significa que a gente está condenando. E isso não significa que condenar sem ter todos os detalhes de uma investigação seja o mesmo que fazer justiça. Primeiro, a investigação, detalhes, como essa menina foi parar lá. Não devemos condenar gente inocente e não devemos deixar de punir quem descumpre a lei. De modo geral, todos pedem leis mais severas no Brasil, inclusive a pena de morte, que é uma questão muitíssimo delicada, porque pensa comigo, a pena de morte, se existisse no Brasil, do jeito que é uma bagunça esse país, vocês não acham que muitos teriam sido executados? Muitos teriam sido mortos num pelotão de fuzilamento, ou seja lá do jeito que for, de forma injusta? Gente inocente que se enrolou e que pode acabar pagando com a própria vida? Será que a pena de morte é a solução? Nem quero discutir esse assunto, porque nós não chegamos nessa discussão ainda. Não é algo que se discute no Brasil. Algumas pessoas são a favor, eu não sou a favor. O que eu acho é que existem muitas leis no Brasil. Lei é o que não falta. Os nossos códigos aí estão repletos de leis. Livros e livros e livros com leis que contemplam a todas as situações. Mas só que ninguém as respeita. Esse é o problema. E para que as pessoas respeitem as leis que já existem, é necessário que haja punição severa, que a pessoa fique presa, mas que também não adianta ficar só preso. Lá dentro tem que ter algum sistema em que a pessoa possa ocupar o seu tempo pagando, devolvendo para a sociedade aquilo que ela roubou, os crimes que ela cometeu. Do jeito que a cadeia é hoje, é uma escola do crime. Então tudo isso está dentro da mesma discussão e precisa ser analisado. Há também quem saiba pedir perdão, como a Vera Pessoa, que diz assim, somos pais e somos filhos. E sabemos que os filhos erram, mas é preciso, Brito, dar uma nova chance a eles. Eu acho também, Vera, eu acho também. Nos últimos dias, nós temos acompanhado aí várias pessoas canceladas de modo exagerado por causa de comentários infelizes nas redes sociais.
Nas redes sociais, como se sabe, uma forma de fazer justiça, não sei se posso chamar isso de justiça, mas enfim, é cancelar as pessoas que dizem alguma coisa, alguma barbaridade. É de Mota e tudo mais. Mas a gente viu aí comunicadores sendo demitidos de seus empregos por terem defendido o nazismo, por exemplo. Então, eles já foram punidos. Mas será que eles têm que ser punidos pelo resto de suas vidas? São pessoas jovens. Será que elas não são capazes de olhar para trás, de olhar para dentro de si e dizer assim, não, realmente eu acho que eu pisei na bola, vir a público e pedir desculpa? Enfim, todo mundo jogando pedra e todo mundo sendo apedrejado. Do jeito que a coisa vai, não vai sobrar ninguém nesse mundo, né? Precisamos praticar um pouco mais a justiça, a misericórdia, o perdão e tantas outras palavras importantes e que parecem que estão apagadas no meio desse apedrejamento geral que virou o mundo inteiro. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Nunca se sabe quando é que vem a próxima crônica, mas que ela vem, vem. Um beijo para todo mundo. A gente se fala na próxima crônica eletrônica aqui no Lado B, a notícia com Brito Júnior. Valeu!